Olá, bem-vindos ao Dedo Invisível, este programa sobre os que fazem acontecer coisas e que quase nunca visíveis vão puxando os cordelinhos para que coisas interessantes na cultura, nas artes, na criatividade em geral vão acontecendo. Esta ideia de haver uma parte invisível de uma coisa que se torna visível acaba por ser interessante, é feita de pessoas que são muito diferentes, que têm muitas motivações diferentes, mas o programa vem um bocadinho por aqui. Hoje temos a Joana Guzmão. Olá, Joana. Olá, obrigada. E já agora, quem é a Joana Guzmão? Eu tenho aqui uma pequena bio, vou ler, depois tu desmentes ou não, se tu quiseres. A Joana estudou Línguas e Literaturas Modernas na Universidade do Porto, concluiu o mestrado em Estudos de Texto e Performance na Royal Academy of Dramatic Art, King's College, em Londres. Fancy. Frequentou também o mestrado em Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico na Escola Superior de Teatro e Cinema, o curso de Realização de Documentário na International Film and Television School of San Antonio de los Baños. Em Cuba, uau! Coordenadora da produção da Terra Treme, fundou a produtora Primeiridade com o Pedro Fernandes Duarte, onde produziu um dos filmes que eu mais gostei nos últimos anos, que foi A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, entre outros filmes. Colaborou com o DOC Lisboa, direção de produção, depois direção, co-dirigiu o festival em 2001, foi programadora das secções Verdes Anos e Heartbeat, foi júri no Festival Cine Nova, no Festival de Málaga, Work in Progress Industry 2020, das Bolsas Filme Porto 2022, participou como expert no Incubator Documentary Section Ventana Sur Latin American Film Market e participou como produtora no Pitching Doc Alliance Goes to Cannes no Festival de Cannes. Paralelamente, desenvolveu trabalho de investigação e desenvolvimento em vários projetos de cinema. Atualmente trabalha como produtora freelancer e como programadora e coordenadora editorial do Festival Porto Postdoc. Apresenta-se aqui, a meu pedido, como produtora criativa, programadora, editora de conteúdos. Eu conhecia como Joana Guri e disseram-me que para além disto tudo toca baixo, mas eu não sei se é bem verdade ou não, certo? É mentira. Eu tentei. Estava escrito algures no P3, acho eu. Está escrito no P3 que tu tocavas baixo. Sim, porque eu tinha uma banda chamada Dói. Dói? Sim. Na qual tocavas baixo? Na qual tocavas baixo. Só com mulheres. Já não tocas? Não, foi pouquinho tempo. Depois daquilo não tínhamos tempo. Não voltaste ao baixo? Não é uma coisa que tu faças? Aliás, roubaram-me o baixo no outro dia. É sério? Isto não é muito interessante, mas eu deixei o baixo 5 minutos à entrada do meu apartamento e roubaram-me o baixo. Então há um baixo perdido. Acho que há aqui um sinal qualquer. Então agora não só não tocas baixo, como já não tens um baixo. Exato. Pronto, ok. Que horror. Eu resolvi perder ou ganhar aqui um bocadinho de tempo a falar sobre a tua bio de uma forma um bocadinho mais alongada, principalmente porque é interessante percebermos o que é que vamos fazendo e como é que chegamos onde estamos. E eu gostava de começar este programa pelo princípio, na verdade, pela ideia de juventude. Pela ideia, repara, eu tenho um filho de 9 anos que está a ser pressionadíssimo na escola, de 15 anos, no 9º ano, a ser pressionadíssimo na escola para escolher se quer humanidades, se quer ciências, o que é chato, obrigarem os miúdos a escolher, mas na verdade não há e eles tiram os psicotécnicos e vão aconselhar-se e por aí fora, mas no fim do dia dizem-lhes uma data de saídas nas quais eu nunca ouvi produtor criativo. O que é uma coisa interessante, nós vimos parar a uma área que não existe na cabeça dos pais e dos respectivas pessoas enquanto vão crescendo. Mas como é que foi o teu percurso, portanto, para chegares a produtora criativa, onde é que tu foste construindo? Isso é muito interessante, estás a dizer, porque eu lembro perfeitamente do momento de frustração, que era ter essa idade, e o quão conservador é o nosso sistema. Não sei se entretanto as coisas mudaram, espero que sim. E quão afunilado é o sistema educacional. E quando eu fiz os testes psicotécnicos, uma das coisas que mais me irritou é que os testes psicotécnicos são feitos de uma forma altamente matemática e muito pouco emocional.
Tu podes querer ser uma coisa, mas como os testes te dizem que a tua capacidade é limitada para essa coisa que tu queres ser, a coisa que é uma coisa tipicamente portuguesa e pessimista, é que te dizem, tu podes querer ser isso, sei lá, mas tu tens mais talento para fazer isto, portanto vais pela coisa que é mais fiável. Isto é uma coisa horrível de se fazer às crianças, eu passei por isso. Eu era uma criança também quando fiz os testes psicotécnicos. Portanto, o meu percurso foi na altura nem sequer sabia o que era um produtor criativo, não é? Nem sabia o que era trabalhar numa área cultural. Isso estava fora, havia uma coisa meio vaga, já não me lembro como é que se chamava, e disseram que eu era muito boa a humanidades, e como eu não sabia o que queria, fiz esse não foi um erro, foi o que foi, não é? Mas gostava que alguém tivesse lidado comigo de forma diferente. E não te falaram naquela coisa horrível de as saídas? Sim, também. Que é uma coisa que eu acho fantástica. Quais saídas? Então agora é uma piada, não é? E como se conseguisse prever daqui a 10 anos na vida Claro. daquela pessoa se as profissões não são as mesmas, que é uma coisa... Mas espero que o discurso dos psicólogos agora seja diferente. Espera. Mas pronto, isto para falar do início, que é super, para mim é o mais importante, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é quando falo com miúdos ou crianças, é um bocado, se calhar um discurso americano, mas pá, tu podes fazer tudo. O importante é tu aprenderes e leres e conheceres. E não precisas necessariamente saber o que é que queres fazer. E os currículos agora também espero que estejam mais abertos a isso. Por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos tu consegues ter cadeiras, sei lá, podes estar a Economia e podes ter uma cadeira de literatura francesa também. Acho que esse é o futuro, esta multidisciplinaridade, não consigo dizer, multidisciplinaridade é importante, apesar de pessoas que dizem o contrário. Pronto, e agora alonguei muito. Mas o teu percurso acaba por te levar às línguas e literaturas modernas, portanto as humanidades foram por aí, e tu tiveste aquilo que eu acho que é muito comum na malta que faz produção, que é há um curso e depois há uma pós-graduação e depois há um microcurso e depois há outra pós-graduação. Há uma procura de ou de prever um futuro ou de complementar qualquer coisa, e nós de repente somos colocados a fazer determinada coisa e pensamos, se calhar devíamos especializar nisto ou especializar naquilo. No teu caso em particular foi isso, ou foi uma procura mais académica de construir um conjunto de conhecimento coerente? E quando é que ele vira para o cinema? Essa é a minha primeira pergunta. E quando é que daí de repente se torna óbvio que a produção pode ser um caminho? Então, eu fui para a Faculdade de Letras, fiz o meu curso a muito custo e só percebi que gostava do curso quando o acabei, que é engraçado porque me deu imenso conhecimento. E ainda hoje é muito importante para mim ter lido tudo aquilo que eu sinto que já ninguém se interessa ou ninguém quer ler. Isto para dizer o quê? Que o meu percurso era um bocadinho como todos que tiravam línguas e literaturas modernas, era dar aulas. Na altura o ensino estava difícil, era complicado entrar, aliás, e eu fui continuar os meus estudos em Inglaterra porque queria começar estar mais envolvida no teatro, e fui para a RADA. Na altura também não havia Brexit, portanto as propinas eram normais, e os meus pais, obviamente para ter este percurso tive de ter ajuda dos meus pais, e comecei a trabalhar lá, e foi um bocadinho por começar a trabalhar o que é mais fácil em termos de começar a trabalhar neste momento, é ajudar a produzir coisas. E eu queria ser independente, e depois o que acho que mudou tudo foi quando eu acabei o curso e estava lá a viver e queria ficar lá, mas depois surgiu um curso super importante que eu tenho pena que não exista, que era o curso de Criatividade Artística da Gulbenkian, que formou uma geração essencial. Não só, na altura eu fiz o teatro, mas havia o de cinema, havia o de ópera. Formou uma data de gente que hoje em dia está a trabalhar nas artes criativas e que foi uma espécie de oásis no panorama de formação artística em Portugal. E esse curso durou 3 meses, era com uma companhia de teatro chamada Third Angel, e foi a primeira vez que eu senti
por mais estúpido que isto pareça, que fui escolhida para uma coisa por mérito. Porque ninguém me conhecia, porque na questão artística há sempre esta questão de passa aí o teu contacto e tal. E eu fui a uma entrevista e lembro perfeitamente que fui escolhida principalmente pela pessoa inglesa que não me conhecia, e eu sentia ok, eu consigo fazer isto, e fiz o curso, e foi doloroso por outras questões, mas acabei, e aí logo a seguir comecei a trabalhar com uma companhia e fiquei em Portugal. Foi um bocadinho sem prever, não foi uma coisa planeada, foi um emprego na área cultural que surgiu, e foi aí que comecei, não que eu não tivesse necessariamente jeito, mas isso acho que aprendi com o tempo. Acho que Isso é uma coisa interessante, que é, na verdade era o que eu te ia perguntar a seguir. Qual é a relação entre o perfil que nós temos ser compatível com o trabalho de produção e de programação, na verdade, um trabalho dentro desta área mais invisível, para bater no tema, ou o que é inato e o que é que se constrói? E o que é que tu descobriste nesse percurso que era inato, e o que é que descobriste que tiveste efetivamente de construir? O que eu consegui construir que não era inato era a capacidade de desenrascanço, que acho que vem com também a vida. Tu de repente, então eu quero trabalhar na área cultural e quero ter um salário ao fim do mês. Qual é a forma mais rápida de fazer isto? É trabalhar em produção, porque toda a gente está sempre à procura de produtores. Por várias razões, ninguém aguenta muito tempo, mas podemos falar sobre isso depois. E não havia nada inato em mim, na verdade, que dissesse isso. Eu era uma pessoa que gostava de ler, como muito antissocial, ainda sou. Não gostava muito de comunicar com pessoas, e isso desenvolveu-se rapidamente com ok, agora preciso de um trabalho, tive a estudar muito tempo e agora tenho que fazer à vida. E de repente começas a aprender muito no terreno. O que eu acho que pode ajudar bastante um produtor cultural é estudares. Pronto, isto também pode ser, nem toda a gente pode concordar, não é por isso que aqui estamos. Que eu acho que pode ajudar bastante, porque a mim tive que aprender um bocado sozinha, e acho que poupa imenso tempo. É se tu vieres já de uma área de economia, ou de repente a parte orçamental que é mais complexa, pode-te ajudar bastante. De resto, acho que é um bocadinho, eu costumo dizer que isto é um bocado como ser uma linda Mafalda. Tu tens de ser merceeiro, principalmente neste país, não é? Não podes estar com grandes orçamentos, mas tu aprendes a fazer, e ao mesmo tempo acho que falta, contradizendo o que eu estou a dizer, depois como é que tu ensinas isto, não é? Sim. Como é que tu ensinas produção cultural? Na altura em que eu comecei a fazer, acho que também na tua não havia exatamente. Eu fiz um curso de produção pequeno, mas acho que é uma das coisas que define uma profissão, é a formação para essa profissão, porque senão de repente é algo que acontece, e eu sinto muito isso. Acho que as coisas vão mudando, mas, e até posso saltar aqui para uma das perguntas que eu tive a falar mais, porque é muito segmentada a ideia de produção. Há uma produção teatral que tem uma formação específica, há uma produção de cinema que tem uma formação específica, há uma produção de eventos mais ou menos específica, mas há um conjunto grande de questões de aprendizagem, de disciplinas, ou possíveis disciplinas, se houvesse, que são comuns. É muito difícil olhar para as coisas segmentadas e não perceber que há uma lógica mais íntegra daquilo que é, se quisermos de uma forma muito informal, chamar o curso de pessoas que fazem acontecer coisas na cultura. Porque pessoas que fazem acontecer coisas na cultura é o que nós somos no fim do dia, independentemente da coisa ser cinema ou teatro, e ter, efetivamente, são coisas muito diferentes de produzir teatro ou produzir um evento cultural, uma iniciativa, mas no fim do dia
também é muito diferente qualquer curso de uma faculdade. Dentro dessa faculdade podem ser radicalmente diferentes, mas há uma base, alguém o juntou nessa base. Achas que faz falta essa junção? Acho. E acho que faz falta uma formação respeitada. Como é que eu ia dizer isto? Como é que eu ia dizer isto? Não sei, acho que as coisas estão diferentes agora. Acho que, e também não estou a responder à tua pergunta, eu gostava que a produção cultural fosse tão considerada como a cinematografia, como a realização, porque não é fazer coisas só, é pensar nas coisas antes de as fazer. E para teres esse pensamento estratégico, isto é como tens que ser bastante inteligente, tens de ser bastante tens de ter uma formação muito ampla, não podes só, sei lá, agora sou contabilista e vou fazer produção cultural. Não é bem isso. Primeiro é uma vontade de estar envolvido num ambiente cultural e de gostares de cultura, não é? Isso é importantíssimo. Acho que não podes ser. E a maior parte das pessoas que eu via trabalhar em produção que estavam um bocado a lixar para o produto final não duraram muito tempo. Exato. Porque para o sacrifício que tu estás a fazer, tu tens que acreditar que o que estás a fazer vai ser o melhor filme. Mesmo que depois não seja, e não interessa. O que interessa é esse processo, esse acreditar que tens uma equipa incrível e porque és tu o motor. Não é só um bocadinho como o sistema de estudo antigo, não é? Antes era o produtor que puxava a carroça. Em Portugal há essa sensação que o produtor já não serve esse propósito. Pelo contrário, o produtor e o realizador levam a equipa à frente e com um objetivo comum, percebes? E isso tenho pena que não. E são no limite quem tem esse objetivo sempre mais presente. Sim. Portanto, és tu a ideia de bússola. És tu que estás desde o princípio até ao fim. És tu que levas com o bom e o mau, sempre. Exato. E essa é a parte gira também no final. Então, deixa-me ver sobre o perfil. A ideia de resiliência é fundamental. Sim. A ideia de multidisciplinaridade também, não é? Sim. Um bocadinho isso. E de se calhar de empatia e há uma coisa que eu sinto que é super vantajoso e que eu também aprendi com o tempo, que é que tu tens que ser uma pessoa que ouve toda a gente. Tu não podes estar, principalmente aqui, quando eu faço filmes de baixíssimo orçamento, não é? Tu estás constantemente a pedinchar coisas às pessoas. E se tu não tens, só pedes, não estejas à espera que vá acontecer, tens de criar relações emocionais com as pessoas. E isso é importantíssimo, fundamental para fazer as coisas acontecer. Que demora um tempo a criar-se, não é só na situação daquele filme em particular, é quase numa questão de construção de carreira, constroem-se relações paralelamente. Isso sim, é super e tudo interessante. que tu consegues, aqueles pequenos milagres que acontecem quando alguém te diz não 10 vezes, mas tu vais lá, como é que eu posso relacionar, isto parece a porcaria de uma TED Talk, desculpa, mas como é que eu me posso relacionar com esta pessoa que vai mudar o pensamento dela sobre este objeto, não é? E isso é quando acontecem os milagres, é quando aquele não se transforma num sim e tu consegues aquela location para fazeres. Porque muitas vezes é um desafio fazer com que a pessoa que está à nossa frente consiga imaginar aquilo que nós imaginamos que é o produto final de uma coisa que ainda não existe. E a nossa dificuldade é sempre essa. Muitas vezes nós conseguimos fazer coisas pela segunda vez infinitamente mais facilmente do que a primeira, porque aquele conceito, aquela lógica, vem daí também uma criatividade muito grande da parte do produtor de conseguir encontrar as referências certas para ir buscar, para que a pessoa que está à frente dele perceba exatamente o valor que ele já imaginou desde o princípio. Qual é o segredo? Como é que... sei lá, não sei, acho que é boa pergunta, não sei. Acho que é seres atento e generoso e paciente. Acho que isto vai parecer um bocado lamechas, mas acho que as boas
quando és cuidadoso com as pessoas, elas vão ser cuidadosas contigo. Não sei se há um segredo. Sei lá, o Paulo Branco deve ter imensos segredos, não sei. Ou seja, eu não tenho, por exemplo, esse perfil. Esse perfil de... com todas... Não vou falar dessas questões, mas há uma capacidade de improvisação e negociação, que é um bocado também de fazeres tudo com nada, não é? E de seres criativo ao ponto de inventares, sei lá, dinheiro que não existe, estás a ver? E fazer de repente, tens uma rodagem parada e daqui a 2 dias já fazê-la acontecer. Não sei se eu acho que o mais importante é isso, é a resiliência e é as boas relações com as pessoas, que eu acho que também não tem sentido fazeres um projeto, isto quanto mais velha fico, porque também já sofri algumas coisas e já me coloquei em situações que não são agradáveis. Acho que ninguém se deve colocar nessas situações, apesar de seres novo. E acho que deves sempre manter as boas relações com as pessoas, porque não vale a pena, estás a fazer um sacrifício pessoal imenso e profissional, estás a ganhar, quer dizer, já nem vou quantificar tudo o que tu perdes. E quando no meio de uma produção, que é uma coisa que imagino que te aconteça muito, a mim acontece-me, a meio de uma produção tu estás na situação lose-lose, ao fim e ao cabo, em que ou pões em causa uma relação dessas ou pões em causa o projeto. Isto acontece muitas vezes, às vezes com coisas muitas vezes, por exemplo, com promessas que nós fazemos por certezas que nós achamos que temos e de repente no processo de produção as certezas já não são assim tão certezas porque cai qualquer coisa, muda qualquer outra. É uma coisa que te acontece muitas vezes, esta gestão entre... eu queria mesmo que isto fosse assim, isto vai implicar que eu desdiga o que eu disse ou que eu tenha que explicar uma coisa e nós sabemos que nem toda a gente tem que saber as dores que se passam nesta área, portanto as pessoas podem estar mais ou menos empáticas com essa questão. Acontecia mais, acho que agora há uma coisa que eu tenho visto acontecer e eu comecei a fazer desde o início, que é partilhares também as tuas dores de produção. Antes de começares um projeto, abrires logo o jogo, não é? Antigamente os realizadores não sabiam os orçamentos dos filmes. Quando começas um projeto, agora a maior parte dos realizadores estão dentro disso. Isso é super importante, porque estás a envolvê-lo não só nas alegrias, mas nas dores também do processo. E aí há mais empatia e compreensão. Estamos todos no mesmo barco, isto é o que existe. Estes são os problemas que podem existir ou não, e vamos fazer o melhor. Mas já tive situações muito desagradáveis em que tivemos, e não desdizer, mas há pessoas que são extremamente difíceis e às vezes, pronto, olha, vamos fazer este filme, não vamos fazer outro, mas muito vamos voar até ao fim, porque esse é o compromisso, não é? Exato. Mas não vamos fazer outro, queremos continuar a ser amigos. Acontece muitas vezes. Eu agora trabalho mesmo não seja num projeto geral, mas às vezes numa parte do projeto. Não me aconteceu muitas vezes, já me aconteceu projetos que não correram muito bem e que, para bem da minha saúde mental, eu tive que sair. E o projeto continuou, não houve, mas eu não queria fazer aquilo a mim mesma. Independente, percebes? Isso é outra questão que eu acho que te acontece quando ficas mais velho e tens outras prioridades na vida e tens a vantagem, como eu, de poder agora escolher o que quero fazer. Mas isso também é uma questão interessante, que é, e que, regressando até um bocadinho à questão da formação, como estávamos a falar há bocado, que eu, como tu, continuo a achar que é muito, muito débil, principalmente no facto de estar segmentada, mas passemos isso, que tem a ver com aquilo que acabaste de dizer, que é, nós neste momento, na nossa área, e eu vou falar no plural, mas contradiz-me se quiseres, aprendemos a lidar com a nossa saúde mental, tendo em conta o stress e lidarmos constantemente com
com boas surpresas, mas muitas vezes com más surpresas, porque nem tudo se consegue prever numa pré-produção do que é que seja. A vida é assim, mas por mais que nós tenhamos experiência, vai ser sempre chato quando não conseguimos prever qualquer coisa, quando alguma coisa corre mal, quando todos os astros se desalinham menos e por melhor que seja o nosso planeamento, eles estão desalinhados. A sensação que eu tenho é que é a experiência que nos dá a imunidade ou que nos vai criando aqui uma casca que nos permite tratar da nossa saúde mental ao mesmo tempo que fazemos o nosso trabalho. O que não é necessariamente justo estar a obrigar quem começa a ter este processo. A minha pergunta volta aí, que é como é que isto como é que nós podemos antecipar esta ideia de autogestão emocional numa área que é cheia de imprevistos, cheia de coisas que nós muitas vezes temos que lidar e não gostamos, cheia de conflito, que é uma coisa que de geração para geração começa a ser mais difícil de gerir, pelo menos, se calhar a minha opinião é mais polémica aqui, mas eu acho que há uma nova geração mais avessa a gerir conflitos e mais pronta a fugir deles, embora eu não gosto muito de falar das gerações, mas muitas vezes evitar conflitos é uma chatice na nossa área, nós temos que os ir resolver e temos no final até não só confrontá-los como resolvê-los de uma forma airosa, melhor do que aquilo que nós estávamos à espera, ou então não. Mas como é que isto se antecipa? Acho que tem que haver mais regras, sabes, e acho que as pessoas se habituaram a tratarem-se todas muito mal, em geral. E eu não sei como é que, não sei se, pronto, se fosse eu a mandar, não, sei lá, uma vez estava... A pergunta é por aí, se foste tu a mandar. Se for eu a mandar, é como acho, deve haver uma lei específica em que se tu fores altamente agressivo e violento como pessoa, durante uma rodagem, durante qualquer... Isto vale para assédio, qualquer coisa, que são tantas coisas que se naturalizaram, não é? Num cinema é altamente masculino também, não é? Há uma hierarquia nas rodagens que é o diretor de fotografia, está ali em cima, o realizador, e depois a produção vem ali na pontinha, não é? Muito fácil tratar mal o assistente de produção. Ou tu és bem educadinho pela tua mamãe, pelo teu papá, a ser cívico. Se não fores, então se fosse eu a mandar, havia ali uma pessoa na rodagem que estaria ali a anotar as multas. Mas não sei, não, acho que isso não é possível, mas acho que tem a ver... Isso também pode acontecer na formação, sabes? É como é que nós nos comportamos civicamente. Na formação desde putos, não é? Como é que tu te comportas civicamente no local de trabalho. E mesmo na formação já... E se te portares mal, és despedido. Mas tu não achas que está a mudar? Acho, mas não está perfeito. Está longe de estar perfeito. Mas, os ambientes tóxicos são muito fáceis de se gerar. Principalmente quando já tens muita vontade e achas que já podes fazer tudo com as pessoas. Eu própria senti isso acontecer-me. Eu já estava demasiado à vontade numa situação de poder, então, a certa altura, eu vou falar só de mim, isto aconteceu no meu cérebro. Eu já estava a repetir comportamentos que tinha aceita em mim como serem normais. Eu tive que dar uma grande volta atrás e pensar, Joana, não, isto não é normal. O que tu viste alguém fazer, por estar numa situação de poder ainda acima de ti, não é normal e não é aceitável. Mas tu já imitas isso, porque é isso que tu vês no local de trabalho. Então a única coisa que tu podes fazer acho que tem que haver muito mais queixas, acho que tem que haver tem que se perder um bocado o medo, e há muito medo, claro, de podes perder o teu emprego, porque isto também é um trabalho de boca a boca e alguém vai falar mal de ti logo a seguir, não é? Claro. Isso é horrível e as pessoas têm muito medo por causa disso. Agora, tu tens de começar a defender-te. Eu acho que esta geração está muito mais atenta a isso. Eu também acho. Ainda bem, mesmo mesmo que estejam a sofrer uma situação de precariedade implacável, não é?
Agora tu tens que te autopoliciar, ou policiar é uma palavra um bocado, mas tu tens de te autocontrolar e tens que pensar, tu também estás, podes fazer. Mas, na verdade, eu concordo com o que me estás a dizer, até porque nós que já levamos uns aninhos disto sabemos muito a diferença entre os ambientes nas equipas que existiam, vamos pôr, há 15 anos, não é preciso sermos muito ambiciosos lá para trás, e o que é agora, principalmente com questões de assédio, mas também com a forma como se tratam as pessoas, a forma como se respeita, a forma como as pessoas querem ser tratadas. Tudo isso é uma coisa que está muito mais, e na área cultural eu acho que está um bocadinho até mais à frente. Posso engolir as minhas palavras, mas acho que está um bocadinho mais à frente. Mas, na verdade, tu trouxeste uma perspectiva individual. As pessoas individualmente têm que começar a estar mais atentas, têm que começar a ter mais poder de fazer uma queixa. Mas até que ponto é que não cabe também a nós criar regras claras e fazer com que essas regras sejam visíveis e compreendidas por todos, que já previnem, nem que seja aquela questão cultural que tu me estavas a dizer, que é, nem sempre há uma intenção de abuso de poder. No resto, talvez, mas vamos falar de abuso de poder. Nem sempre há uma intenção, às vezes é cultural, às vezes é conjuntural. Toda a gente tem dias maus. A questão é o que é que acontece a partir daí. Porque antigamente era ouves, escutas e calas. E se calhar, havendo isto estruturado, pode ser ouves, aguentas um bocadinho e depois vais dizer isto não... Tem que estar incluído no teu contrato de trabalho. O problema aqui é que muitas pessoas da nossa área não têm contrato de trabalho. E isso é outra história altamente problemática. Mas isto tem que estar incluído. Alguns contratos de trabalho já o devem ter, imagino. Esta questão de assédio já deve estar, abuso de agressividade e ambiente tóxico deveria estar. E no momento em que a entidade patronal o viola, não é? Tu tens o direito assegurado. Mas agora a questão é, vamos todos ter contratos de trabalho? Não, quer dizer... Infelizmente não, e isto é que tem também que mudar. Esta profissão, qualquer profissão relacionada com esta área, ser considerada como qualquer uma e poderes ter algum mecanismo de defesa. Claro. Estás super desprotegido o tempo todo. Bom, passemos aqui para outra parte. Eu queria aqui um desafio, na verdade, aos nossos convidados, que se chama pré-produção. E sendo que eu não partilho com antecedência a maioria das perguntas, partilhei estas com a Joana, porque me interessava uma resposta ponderada sobre cada uma delas, e é um bocado um diálogo rápido que eu proponho aqui, nesta pré-produção. E a primeira é um momento extremo de stress. Dá-me exemplo de um momento extremo de stress que tu tenhas tido. Eu não sei se ponderei bem estas respostas. Então, o momento de stress... o stress é uma coisa geral em qualquer coisa que nós façamos, mas pronto. O momento de stress foi assim, em que eu até fumei um cigarro e eu não fumo. Foi quando um parceiro com quem eu estava a trabalhar num festival me garantiu por palavra um financiamento e nós pré-investimos esse financiamento acreditando que esse financiador ia cumprir, e esse parceiro começa a fazer-me ghosting. E eu durante 2 dias achei que pronto, obviamente a primeira coisa a fazer é a culpa é tua, devias ter assegurado isto e não sei o quê, mas aqueles parceiros são de outra época, não é? A palavra conta, não sei o quê. E eu durante 2 dias, como é hábito no meia-culpa católico herdado, não, meu Deus, a culpa é minha, nunca mais posso fazer este trabalho na vida, não fui feita para isto. E depois tudo se resolveu, eu obviamente cumpri com a palavra, mas é preciso uma espécie de salto de fé para tu negociares este tipo de coisas. E foi horrível. E depois eu pensei muito na minha vida, achei que não ia conseguir porque estás constantemente com o coração nas mãos, não é?
Essa nossa culpa católica, apostólica, romana, também é uma questão cultural do produtor, porque a culpa acaba por terminar sempre aqui, não é? Sempre. É uma questão de gestão interessante também voltar a falar na saúde mental, porque nós temos necessariamente que ter as costas largas nesse aspecto, porque no fim do dia, quem escolheu, quem não escolheu, quem fez aquela escolha somos nós, portanto... Sim, e não devia ser. E como é que não era? Era sermos todos mais humanos uns com os outros, não é? Claro. Para mim é simples. Se alguém, não sei, eu tive equipas que cometeram imensos erros. A minha primeira coisa, não nos atirei com um livro à cabeça só porque, não é? Há maneiras de lidar com os erros e resolveres em conjunto. E aí há logo no momento em que tu acho que tu defines um bocado de liderança e estás em cargos desses, com esse momento em que tu dás um passo atrás, te sentas com a pessoa e resolves em conjunto. É decisivo para a tua relação para o resto da vida profissional. Aquela pessoa vai se lembrar de ti como uma pessoa que não gritou, que não disse aquelas tretas, e que sentou contigo, então vamos lá ver como é que vamos resolver isto. E resolveu-se, ou às vezes não se resolve, com muita calma, e aí isso é definitivo. E claro que podes fazer isto. Eu sou uma pessoa altamente nervosa, ansiosa, histérica, e consigo, se eu consigo... Claro. Desculpa, pronto, agora desviei-me. Mas é assim que podemos resolver. Mas estávamos a falar de perfil, portanto... Sim, acho que é... Então, a segunda pergunta desta pré-produção. Um momento extremo de orgulho. Sem dúvida, a metamorfose dos pássaros. Principalmente porque foi um projeto que nós começamos... A realizadora, Catarina Vasconcelos, incrível, que tinha feito só uma curta, pouquíssima probabilidade de ganharmos financiamento do ICA, pedimos até pouco dinheiro, ainda me lembro dessa noite em que fechamos o orçamento. Primeiro projeto grande da primeira idade com o Pedro Fernandes Duarte, e de repente o filme, com pouquíssimos meios, com uma equipa altamente humana e unida, com o diretor de fotografia incrível, Paulo Menezes, todos nós nos adaptamos a uma estrutura não normal de uma rodagem, filmamos o filme durante um ano, fizemos muitos sacrifícios para o fazer, e o filme fica pronto, é maravilhoso, estamos todos muito orgulhosos, e enviamos o filme para Berlim, ele é selecionado e ganhou o prémio da crítica antes da pandemia. E foi um salto de fé, assim, e o resultado depois na distribuição, com um trabalho grande da Ana Isabel Strindberg e nosso também, e ver o filme chegar às pessoas, que é uma coisa que muitas vezes não vês no cinema português, foi uma surpresa. E chegou muita gente. Chegou muita gente, e isso foi o mais... Lembrou-te, se calhar, é por isso que estamos a fazer isto, não é? Não acontece muitas vezes. E esse foi um momento bastante... Sentes mesmo, ei caraças, trabalhamos tanto, mas estamos aqui. Entendo. Já previa que fosse esta a tua resposta. Terceira pergunta. Um momento de frustração. Eu apontei isto. Deixa eu cá ver. Não sei, há uma produtora que eu gosto muito, esta não escrevi, que eu gosto muito, que é Christine Vachon, da Killer Films, produtor muito todinhos e não sei o quê. E ela diz que sempre chega é uma produtora incrível, não é? Máquina. Sempre que chega uma rodagem, pensa, fuck, I hate this. Acho que a frustração é parte inerente de qualquer projeto. Estás sempre a adaptar e a criar soluções, e a frustração depois ao mesmo tempo acompanha soluções, mas não sei, acho que o meu maior momento de frustração é quando estás a investir no projeto e depois ele não corre bem humanamente, ou sei lá, ninguém vê o filme, não há um momento específico, são muitos. É verdade que são muitos. Não consegues encontrar aqui o momento. Não consigo encontrar, desculpa. Então vamos para o quarto. Um desafio que achavas que não era possível conseguir, mas que no final tornaste possível. Bastantes. Eu só perguntei um. Sei lá, posso dar dois? Que são muito diferentes, e um é muito estúpido, mas
E que são às vezes pequenos momentos também que... Um é um pequeno momento, outro é um grande. Um pequeno momento foi quando estávamos a rodar a Metamorfose. E eu andei 8 horas à procura de cerejas fora da época. Para fazer aquele plano em que ela está a pôr o brinco da cereja. E claro, não era a época de cerejas. E cheguei à rodagem com as cerejas no momento em que íamos filmar aquilo. Pronto, é um bocado estúpido, mas não é nada. Eu acho bonito que não tenha que ser a coisa épica, que às vezes não é épica. Eu olhar para muitas o vezes filme, o nosso orgulho vem dos pormenores. Sim, e está lá, estão as cerejas bem gordinhas, pareciam mesmo de época. Mas, e o segundo, talvez quando também achei, porque eu sou muito pessimista, que não é uma coisa boa para seres produtor. Tenho que lutar muito contra isto. E uma vez, e lá está a relação emocional. Eu estava a fazer um grande projeto e contactei a HBO, uma pessoa em particular, a achar que eles não me iam ligar puto, a pedir-lhes dinheiro para uma coisa específica, e eles deram-me. E eu pensei, mas não há muito interesse deles em fazerem isto. Era um prémio, uma coisa... E foi um bocado, ok, a minha relação com esta pessoa, para além do projeto que também era bom e não sei o quê, mas a minha ligação com esta pessoa ajudou bastante a que eles se relacionassem com o projeto. E isso foi um momento de bastante orgulho. Mais uma vez, aquela relação de confiança ao fim e ao cabo e de empatia, no sentido de confia que isto vai ser giro. Sim. E aí vem um histórico, vem toda uma construção, não é? Sim. Isso é super interessante. Então, para o quinto, uma história que nunca contaste a ninguém. Também não é muito boa esta história. Então, uma vez estava a vir de uma rodagem, quando era muito novinha, estava a começar. Estavas a vir de uma rodagem e estava... Acho que na altura era uma espécie daquelas publicidades criativas, de autorais, sabes? E estava a vir de carrinha de uma terra longe de Lisboa e vim de carrinha e tinha sido tanto trabalho, tinha sido tão estressante, tudo tinha corrido mal. Eu estava a conduzir uma carrinha bastante grande e tive um ataque de pânico a voltar para Lisboa, de cansaço, sabes? Estavas sozinha? Estava sozinha, de cansaço, a dizer não quero mais fazer isto, porquê é que eu estou a fazer isto? Eu tenho mostrado, estou a conduzir uma carrinha, não estou bem há 2 dias. Então parei em frente às urgências de Dona Maria. Não entrei depois porque estava a ter um ataque de pânico e depois telefonei uma amiga minha psicóloga e comecei a fazer aquelas coisas de respiração e não entrei. Mas aquele medo de falhar foi horrível e tive um ataque de pânico. E foi um grande ataque, foi um único, acho, ataque de pânico a sério da minha vida. Tu sonhas com as tuas produções? Agora não, porque agora sou uma pessoa mais normal. Eu acho que ninguém devia sonhar com isso. Toda a gente devia dormir bem. Agora não, mas de antes sim, quando és menos experiente e estás sempre a pensar se fizeste certo e levantas-te para ver e não sei o quê. Eu sonho muito com as minhas produções. Eu não quero fazer mais isso, não. A vida é mais importante. Mas no início... E trabalhava mais de qualquer outra pessoa porque era muito insegura. Também pode ser uma coisa de perfil interessante. Acho que quando és muito inseguro, quando a tua pouca segurança também te faz teres mais atento. Acho que às vezes as pessoas são demasiado seguras para aquilo que estão a dar. Sim. Então, para o sexto, um momento em que deixaste de ser invisível. Ora, lá está uma grande... Tu nunca deixas de ser invisível. Certo. Ao público, vá. Momentos, acho que... Não há um momento específico, há um momento em que como eu deixei de ser invisível. Primeiro nunca me preocupei muito com isso. E porque eu sou péssima, assim, em público. Aliás, se viste os Globos de Ouro, há de perceber o quão péssima eu sou em cima... Eu estava no palco quando tu foste apresentar um prémio em Coimbra. Pois foi. Apresentar um prémio, não receber um prémio. Vários, não foi? Receber vários prémios. Vários, eu corri de um lado para o outro, foi ridículo. Podíamos ter dado todos de uma vez, não? Mas
Mas isso até não correu muito mal. Não, foi ótimo. Não, o que os Globos de Ouro é que foi uma tragédia. Ou seja, isto para dizer, uma coisa... Eu nunca me senti invisível, sabes? Uma coisa é que tu queres ser protagonista, ou teres essa sede. O invisível é mais complexo, porque primeiro sou mulher, não é? E sou baixinha, parecendo que não. Seres mulher e baixinha sempre te deu uma espécie de... A mim deu-me uma capacidade de, ok, eu agora tenho que ser engraçada, não é? Tenho que ter alguma piada. Então eu nunca me senti invisível. Senti-me, se calhar... Senti-me pouco respeitada, muitas vezes. E isso é o que me chateia mais. E senti que... Para tu não seres invisível, não basta só seres... Não podes ser só confiar. Há uma coisa de performance quando tu estás em público e em palco que me custou muito a aprender. Não podia ser só eu. E como eu não sou muito... Quer dizer, eu sou performática naturalmente, mas isto está a ser uma confusão que eu estou a tentar explicar. Mas eu vou lá outra vez. Eu deixei de me sentir invisível quando comecei a acreditar, a ter mais confiança em mim. Só isso. E quando comecei a ter mais confiança em mim, o que eu dizia era tão válido como a pessoa que se calhar sabia limar melhor o discurso, ou a pessoa que era mais alta, ou mais era um homem, não é? Sei lá, já entrei em reuniões e que me diziam, então o que é que a menina... E eu tive que dizer, não é menina, não sei, eu sou... Pode até... Não precisa me tratar por doutora, mas menina não é? E isto aconteceu-me há uns meses. Isto é uma coisa que tem que ser falada e que acontece regularmente, porque tu estás sempre estás a lutar sempre por esse lugar na mesa, não é? E eu só comecei a fazer isto há pouco tempo, há uns anos, e acho que as pessoas deviam começar a fazer isso desde o início. Não tem nada a ver com arrogância, tem a ver com... Ninguém deve ser invisível, ninguém deve ser invisível. É super interessante a correlação entre a invisibilidade e a confiança e o facto e por sua vez o esforço de ganhar esse lugar, ao fim e ao cabo, que é claramente muito maior para umas pessoas do que para as outras, de forma como nós estamos estruturados como sociedade, e é um esforço muito maior. Não há um argumento sobre isso, e sim, tem que ser muito falado, e tem que ser falado mesmo dentro destas áreas, quando as coisas são de liderança, como falaste há pouco, e de coordenação e por aí fora. E tem que ser na educação também. Tu és educado. Quando eu fui fazer o mestrado, uma coisa que eu não percebia era a cena dos americanos. Os meus colegas americanos tinham uma confiança. Porquê? Porque te disseram na escola que eles são os maiores, não é? Portugal é o oposto. Exato. Não é? E tu és educado a ser pequenino, a não fazeres muito barulho, não sei o quê. Não, tipo, não, é invisível. Essa confiança tem que ser ensinada também. Eu não nasci confiante, ninguém nasceu. Temos ainda 50 anos, foi só há 50 anos pronto, a humildadezinha da pequenez da casinha. É verdade. Passamos aqui à próxima, agora já fora destas perguntas pré-partilhadas. Uma coisa que eu chamo de sopa de beldroegas, que eu venho do Alentejo, e as beldroegas, para quem não sabe, são uma erva daninha que se apanha na rua e que os alentejanos com pouco faziam coisas espetaculares, e este é um belo exemplo de como é que com as ervas que se apanham na rua se faz uma coisa espetacular, para falar obviamente de dinheiro. Como é que se faz muito com pouco, sabendo que, no teu caso do cinema, o pouco é sempre pouco, haja muito, haja pouco, no final do dia, porque depois nós dimensionamos a nossa ambição àquilo que temos, mas como é que se faz muito com pouco? Como é que se faz uma sopa de beldroegas na tua área? Vai-se a todas as capelinhas, não é? E é isso. Agora estou a fazer um filme que é particularmente complexo também, né, porque também é um projeto um bocadinho com a metamorfose, filmado ao longo do ano, e tens que tentar várias coisas, não é? Não basta um financiamento, tens que
mas vai ser sempre pouco. Vais ter sempre que fazer sacrifícios, mesmo em pagamento, e quem sofre sempre acabam por ser as equipas, e é assim que tu fazes, vais fazer, não é fixe a forma que nós trabalhamos. E não é bom pagar mal as pessoas, é bastante, a mim faz-me sofrer bastante essa parte, e acho que tem que parar. Porque nós estamos sequer ao nível, não estamos sequer ao nível do compromisso de pensar que é a ambição do projeto que faz com que haja mais precariedade, porque estamos a falar de valores tão pequenos. Na verdade é a existência do projeto que está em causa e não a sua ambição. Embora em muitos casos na produção, sejam eles de cinema ou o que for, eu também noto que pode ser isso. Tens um projeto cuja ambição cresce à conta de diminuição das condições das pessoas que trabalham nele. E isso também era um bom tema, mas o cinema, e principalmente o cinema que tu fazes, está sempre... na verdade, a tua sopa de beldroegas é muito só com beldroegas, já não há mais nada, não é? Mas são boas, eu gosto muito de beldroegas, sabes que na zona da minha mãe também existia. São ótimas. São. E já cada vez menos porque estamos todos poluídos, não é? Já não há beldroegas. Muito poucas, porque são daninhas e está tudo, as cidades estão todas poluídas, só arranjas nas aldeias. Mas pronto, é acreditar que as beldroegas são muito boas e que elas continuem a existir. E convencer as outras pessoas todas que a sopa de beldroegas que é uma coisa porreira, deviam experimentar. Ainda não cheguei às empresas, que é uma pena, não consegui patrocinar um filme com uma empresa. É interessante, também não há muitos exemplos. Ninguém quer muito saber de cinema de autor. Não há essa, há uma questão de mecenato por resolver, grande aqui. E não havendo mecenato, ficamos entregues à questão do retorno. Sim. E a partir daí o cinema de autor é muito mais difícil de justificar. Não existe, não é? Sim, fica uma nota que a lei do mecenato tem que ser revista neste país, porque na verdade ela já tem uma data de anos e não é aplicável com ninguém. Ninguém usa, não. Próxima. Então, na verdade aqui uma das coisas que eu achei que era mais importante neste contexto tem a ver com, no processo de crescimento nosso, até ao sítio onde estás, neste caso, no meu caso foi impossível sem que houvesse referências, sem que existissem pessoas sobre as quais, em vários aspectos, eu tornei-as referência minhas. Eu gostava de fazer as coisas como esta pessoa, ou a inspiração que ela me deu foi suficiente para eu achar que este era um caminho. Quem é que são para ti as tuas referências que te fizeram chegar aqui? Não tenho. Já disseste uma, aquela produtora. Pode ser, será uma referência ou não? Qual? O exemplo que deste há bocado de uma produtora que não era portuguesa. A Baixou. Sim, mas não tenho referências de produtores. Mas podem não ser produtores. Sim, tenho referências mais de realizadores, mas não sei, não sou muito de ídolos. Sou de referências, tenho muitas, mas de vários artistas, escritores, sei lá. Há um realizador que eu gosto muito, que é o Cassavetes, que também fazia muito com pouco. Os anos 70 foram assim uma década maravilhosa do cinema independente. E essas pronto, vou-me suar, desculpem. Essas pessoas são uma referência. Porque agora as pessoas dizem, não há dinheiro e não sei, porque na altura também não. Pois. E havia ali uma liberdade artística incrível. São assim um bocado, como dizia o Agostinho da Silva, os poetas à solta. Essas são as minhas referências. Ok. Sim, ficou bonito agora, não ficou? Não ficou. Ótima referência ao Cassavetes. E um conselho para quem começa, já falámos tanto da juventude, acho que nós, que já vamos com os aninhos, temos alguma obrigação de partilhar. E o que é que tu dirias
Há alguém que está a começar agora e que está a ouvir este programa? Primeiro, queres mesmo ser produtor? Diria para estudarem, não necessariamente numa universidade, mas estudarem os mecanismos e irem, independentemente da área em que queiram explorar e trabalhar, fazer um estágio. Infelizmente nem todos os estágios são pagos, mas tu aprendes no terreno também. E alguma formação nesta área mais, se quiseres mesmo ser produtora, orçamental. Mas isto, trabalhar para uma produtora, se queres fazer de produção de cinemas, trabalhar para uma produtora de cinema, onde possas ter uma primeira experiência mais estável dentro de uma estrutura, acho que não começaria como freelancer, porque é duro, é muito duro. E tens de estar disposto a sacrificar. Depois há uma questão também, não é? Se queres ter filhos, como mulher, isto para rodagens é impensável. Estás zero preparado para isso, que é outro problema. Mas isso era outra entrevista, só para maternidade e área cultural, porque aí eu tenho a pessoa a mandar. E acho que é isso, é começar a trabalhar. Começar a trabalhar cedo é importante, mesmo, sei lá, as tuas horas livres, ires para uma rodagem, fazeres umas férias, em vez de fazeres férias, vai para uma rodagem. E ver se é isso, porque é um trabalho muito grande e muito mal pago. E acho que muita coisa tem que mudar e acho que as pessoas têm que estar envolvidas nessa mudança também. As pessoas que vão fazer esse trabalho no futuro. Bom. Não sei se é um bom conselho. Eu acho que é um ótimo conselho que consigo dar. Eu gostaria de ter ouvido. E não vale a pena, sim, não vale a pena mandar CVs para uma produtora onde não haja uma... Ou seja, não vale a pena mandar um CV não identificado, sem nenhum contexto, porque infelizmente isto funciona um bocado. Portugal ainda funciona, e também em muitos sítios, não é? Esta área é boca a boca, portanto cria relações também com as pessoas, e por isso tens que ir para uma rodagem, por isso tens que conhecer as pessoas que trabalham na área, e por isso tens que ir uma das coisas que eu ficava mais perplexa, se calhar isto existe em todo lado. Nós quando eu trabalhava no festival, organizávamos sessões de formação e aparecia. Eu ficava perplexa. Então, mas tu queres trabalhar em cinema? Eu já disse isto em vários sítios. Quando eu vim para Lisboa, e nem sequer sabia se queria trabalhar em cinema, vim trabalhar, a minha formação aconteceu na Cinemateca Portuguesa. Não estou a dizer que sou espetacular, estou a dizer que eu ia ver filmes quase todos os dias, porque isso era a minha formação. Eu tenho que perceber o que é esta área, e acho que qualquer pessoa que queira fazer o que quer que seja na sua área tem que ter alguma paixão por ela, não é? E eu não percebo bem isso de estudantes de cinema que não vão ver filmes, ou estudantes de cinema que não vão fazer coisas de formação gratuitas. E há muita formação gratuita. Sim. E muito pouca gente nas formações gratuitas. Que é estranho, não é? É estranho. Eu acho que é uma cultura que tem que se mudar. Acho que é cultural. Acho que há uma cultura de conhecimento e de sede de conhecimento que lá está, que também vem desses 50 anos, não é? E pronto, também há toda a parte de tecnologia, pronto, agora tu vês tudo através do teu computador e tens formações online e tens o conhecimento aí, não é? Mas essa parte de aprender a falar, sabes? Aprender a falar com pessoas não é uma coisa com que tu nasces, é uma coisa que tu desenvolves, não é? E que vais construindo. E ver um filme no cinema, não, vá lá, é diferente. Vai ser sempre. Claro. E uma conversa depois, e toda essa parte de conversa acabou. Isso é... Nem que seja para olhar para o público, coisa que os produtores deviam fazer mais, que era olhar e relacionar-te com o público, leres o público que tens à tua frente. A metamorfose resultou também porque todos nós íamos às sessões e as pessoas sentiam-se ligadas a nós. Não dá para fazer com todos os filmes, claro que não, e há filmes que não resultam, mas tem a ver com essa... O que é que se está a passar connosco, sabes? Eu agora vou ficar saudosista, mas e há essa vontade de aprender que se acabar. Boa. Joana, muito obrigado